Sexta, numerosos medicamentos eficazes estão disponíveis contra o tabagismo e médicos deveriam incentivar o seu uso para todos os pacientes que tentam deixar de fumar, exceto quando apresentam contraindicações ou em casos em que o tratamento não possui indícios suficientes de eficácia, tais como mulheres grávidas, usuários de produtos do tabaco sem fumaça, usuários esporádicos e adolescentes. Há 7 medicamentos de primeira linha que aumentam as taxas de abstinência a longo prazo: chiclete de nicotina, inalador, pastilha, spray nasal, adesivo, bupropiona e vareniclina. Os médicos também devem considerar o uso de uma combinação de medicamentos que demonstram ser eficazes nesse guia. Sétima, o aconselhamento médico e os medicamentos são eficazes quando usados sozinhos para o tratamento do tabagismo, mas a combinação das duas técnicas é mais eficaz do que qualquer uma utilizada de forma isolada. Os médicos deveriam incentivar os indivíduos tentando parar de fumar a usar tanto o aconselhamento como os medicamentos. Oitava, o aconselhamento por meio de ligações telefônicas é eficaz com diversos pacientes e atinge largas distâncias. Consequentemente, tanto médicos como sistemas de saúde devem assegurar o acesso aos pacientes e promover o uso desses meios. Nona, se um tabagista não está disposto a parar de fumar, os médicos deveriam usar os tratamentos de motivação deste guia que são eficazes para aumentar novas tentativas de deixar de fumar. E décima, os tratamentos contra o tabagismo são, em termos clínicos e de custos, mais eficazes quando comparados a outras intervenções para combater outras doenças. Prover cobertura para esses tratamentos aumenta as taxas de cessação. As seguradoras e seus assegurados deveriam garantir que todos os planos de saúde incluam apoio médico e medicamentos indicados nesse guia como parte dos benefícios do convênio. Em concordância com a declaração feita nesse guia que, em termos clínicos e de custos, os tratamentos contra o tabagismo são mais eficazes quando comparados a outras intervenções para combater outras doenças, um relatório da Aliança para a Prevenção demonstra que o aconselhamento e a assistência de profissionais da saúde para deixar de fumar é de um dos 5 serviços preventivos que podem aumentar nos Estados Unidos para ajudar a salvar mais de 100 mil vidas a cada ano. Os outros são o uso de uma dose baixa de aspirina para aqueles que têm risco de doenças cardíacas, exames de câncer coloretal e de mama e vacina contra a gripe. O diagrama de avaliação do uso do tabaco instrui os médicos a perguntarem primeiramente se o paciente usa o tabaco. Se eles usam e estão dispostos a parar, devem receber o tratamento adequado. Se não estão dispostos a deixar, devem ser motivados para tal. Se não usam o tabaco agora, mas já usaram no passado, devem receber uma mensagem sobre a recaída. E se nunca fumaram, devem ser incentivados a continuar com a abstinência. Para aquelas pessoas que estão dispostas a deixar de fumar, o guia recomenda uma técnica baseada nos 5 As. Averiguar se o paciente fuma. Aconselhar os fumantes a deixar de fumar. Avaliar a disposição para parar de fumar. Ajudar nessa tentativa e arranjar para que haja continuidade e tratamento mais intenso, caso necessário. Os médicos e os sistemas de saúde devem acompanhar o uso do tabaco pelos seus pacientes em prontuários de papel e também prontuários eletrônicos. No papel, isto pode ser feito adicionando o estado do uso do tabaco aos sinais vitais para todos os pacientes quando fazem uma visita ao médico. Um avanço importante no tratamento do tabagismo no âmbito internacional é a estrutura da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Esse é um tratado aprovado em maio de 2003 pela Assembleia Mundial de Saúde, corpo dirigente da Organização Mundial da Saúde. Desde o dia 24 de setembro de 2008, 160 países aderiram a esse tratado. A Convenção Quadro contém 38 cláusulas. Nesse slide, podemos ver as principais questões que aparecem nessas cláusulas. Como você pode ver, uma dessas questões presentes na cláusula 14 envolve o tratamento do tabagismo. O relatório sobre como implementar essa cláusula foi preparado na 3ª conferência de seus membros, realizada em meados de novembro de 2008 na África do Sul. O relatório ressalta 16 elementos para implementar a cláusula 14, que são os seguintes: incluir diagnósticos e tratamentos do tabagismo e a disponibilização do apoio médico em deixar de fumar em programas, planos e estratégias nacionais.
desenvolver medidas a serem tomadas baseadas em provas concretas, estabelecer uma infraestrutura de apoio, estabelecer ou fortalecer programas de treinamento para profissionais prestadores de serviços, dar aconselhamento como parte da rotina do sistema de saúde, implementar os 5 As que já vimos anteriormente, ou ABC, averiguar o estado do uso do tabaco, dar breves conselhos para parar de fumar e oferecer tratamento de cessação, dar suporte intensivo de comportamento, disponibilizar medicamentos, estabelecer linhas telefônicas de assistência, dar outras alternativas para apoiar a cessação, tais como mensagens de texto e sites interativos, criar um programa para deixar de fumar baseado em evidências quando possível, implementar intervenções nacionalmente, tais como campanhas publicitárias de grande escala, competições de pare e ganhe, dias nacionais de não fumar, facilitar o acesso ao aconselhamento por meio do sistema de saúde e, se possível, que seja gratuito para os pacientes. Facilitar o acesso aos tratamentos contra o tabagismo, como a venda sem prescrição médica de métodos de substituição da nicotina. Facilitar o acesso às linhas de assistência, por exemplo, um número 0800, incluindo o acesso fora do horário de trabalho. Aumentar a área de cobertura dos serviços para esses tratamentos para dar oportunidades iguais a grupos vulneráveis. Encontrar fontes sustentáveis de financiamento para tais intervenções. Gostaria de terminar informando a vocês que a Associação Médica Mundial adotou a declaração sobre os danos causados à saúde provenientes de produtos de tabaco revisado em outubro de 2007. Está no site da WMA e contém 24 recomendações, algumas relacionadas com o tratamento do uso do tabaco e da dependência, com o papel das associações médicas nacionais e seus profissionais. Meu último slide tem como objetivo incentivar os médicos a serem valentes quando tratam desse assunto. Mostra a capa de um jornal do sul da Flórida relatando a nova política da Associação Médica Americana, AMA, que permite que a organização faça reuniões e conferências somente em estados e cidades sob a legislação livre de fumo, que engloba áreas de trabalho e lugares públicos, incluindo restaurantes, bares e pubs. Como a lei na Flórida não proíbe fumar nos bares, a reportagem alega que o estado vai perder negócios relacionados à convenção da AMA, e o impacto na economia será mais grave se outras organizações adotarem políticas similares. Os médicos poderiam usar a estabilidade financeira da classe para apoiar políticas de controle do uso do tabaco. Nesse caso especificamente, podemos apoiar a legislação livre de fumo, que incentivaria muitos fumantes a deixar de fumar, o que aumentaria a demanda por tratamentos de cessação manipulados por médicos e especialistas. Então, anseio, meus caros colegas, pelo mundo afora e as associações médicas que os representam, o apoio a essa digna causa com o máximo de esforço possível, incluindo os meios para tratar pacientes sob uso do tabaco e sua dependência, e também suporte a todas as políticas e programas de controle ao tabagismo recomendados na Convenção Quadro.